porque derrames, infartos, morte súbita, muitas vezes são causados por aterosclerose. O nome parece difícil, viu? Mas afinal, o que é essa doença? Quais são os seus sintomas? Quem vai esclarecer melhor sobre o assunto hoje é a cirurgiã vascular, doutora Bruna Schmelzer. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Tô aqui já gastando a língua, né? Porque se não bastasse só o sobrenome, a gente ainda tem essa doença que é difícil de falar, só que é uma doença super comum, né? Super comum, acho que mais comum do que as pessoas imaginam. É super comum mesmo. Ela está bastante associada a outras doenças aí que as pessoas também geralmente têm, a diabetes, pressão alta, essas outras doenças. E o que seria a aterosclerose? Então, esse nome difícil na verdade, é a definição da formação de placas de gordura nas artérias, né? Então, as artérias são os vasos que levam sangue para todos os órgãos. Então, a aterosclerose, ela é um processo inflamatório que quando o paciente tem um colesterol alto, né, no nível sanguíneo, ele ocorre uma inflamação na parede da artéria, na parede interna da artéria, e aí começa a formar uma elevação e uma placa de gordura nessa parede. E aí, como a artéria é um cilindro, como eu vou mostrar aqui, é um cilindro, e aí começa a formar essa placa de gordura, e aí ela começa a gerar o que a gente chama de estenose. E aí gera até assim, quando ela começa assim, ela vai evoluindo ao longo dos anos, o colesterol vai passando no sangue, ocorre uma lesão aqui na íntima, que a gente fala do vaso, né? E aí vai gerando até o que a gente chama de estenose. E aí o que isso acarreta no paciente? É o popular veia entupida. Isso, é o popular veia entupida. Na verdade, a aterosclerose arterial é o popular veia entupida. E aí isso vai levar a infarto, leva a derrame, porque se ocorre uma aterosclerose numa artéria que leva sangue para o cérebro, ocorre um AVC, que é o derrame. Se ocorre a aterosclerose, que é a predileção, ela ocorre em todas as artérias do corpo. Mas a mais comum que acontece são nas artérias coronárias, que são as artérias que mantêm a circulação do coração, nas artérias do cérebro, né, nas artérias que levam sangue, mas elas podem ocorrer na perna. Então, por exemplo, se leva esse entupimento da artéria, ocorre uma doença arterial periférica, então o paciente começa a ter muita dor para andar, ele não consegue mais andar, porque não chega suficiente na perna, não chega sangue suficiente no local que deveria chegar. E é uma doença silenciosa. É uma doença silenciosa, né? Ela geralmente não, sempre os sintomas só vão gerar quando a doença já está num nível avançado. Né? Ela é uma doença silenciosa que o paciente, quando está nesse nível inicial, que começa a formar aquela plaquinha, o paciente não sente. Ele vai sentir quando ele está com dor ou alguma coisa, aí já está praticamente mais de 90% ou mais de 70% entupido, né? E é muito difícil a gente retroceder esse processo, né? Então, a melhor maneira sempre é evitar e prevenir que ela progrida essa aterosclerose para que esteja um desfecho ruim, né? E como é que eu consigo evitar essa doença? Então, a gente consegue evitar os principais fatores de risco para ela o sedentarismo, né, a falta de atividade física, o tabagismo, o cigarro, o colesterol alto, a obesidade, a pressão alta e o diabetes. A gente sabe que esse processo inflamatório num paciente diabético, ele ocorre de 2 até 4 vezes mais rápido do que num paciente que não tem diabetes, né, no paciente que não é diabético. Então, para evitar, cuidar desses fatores, né? Sempre tá dosando colesterol e, às vezes, sempre mantendo um colesterol baixo, né? A gente sabe que pacientes, por exemplo, muitos pacientes falam, mas o meu colesterol nem é tão alto, então eu não preciso tomar remédio. Mas, às vezes, é um paciente que já infartou, é um paciente diabético, então a gente quer esse colesterol mais baixo ainda para evitar essas complicações, que podem ser bem complicadas e bem ruins, né? Pacientes que têm aí outros tipos de doença, né? Outras doenças, a senhora falou no caso aí da diabetes. Quais são as outras doenças que podem ajudar ou que é um agravante aí para quem vai ter a veia entupida? Então, assim, aquele paciente típico, assim, que é o paciente obeso, é o paciente que nem a gente falou, aquele paciente sedentário, é o paciente que não faz atividade física, ele agrava muito mais esse processo
da artéria, né, desse processo de aterosclerose. Então, assim, tem outras doenças mais raras que elas causam também. Existem algumas alterações genéticas do sangue que a pessoa tem o colesterol alto por uma alteração genética, por um metabolismo que ela nasceu. Então, ela não consegue metabolizar esse colesterol. A gente chama esse grupo de hipercolesterolemia familiar, essas doenças. Então, o paciente, desde jovem, ele já tem o colesterol alto. Esse paciente, ele sempre vai ter que estar cuidando. Porque se ele não cuidar, ele vai evoluir para um infarto, às vezes aos 40 anos, vai evoluir para um AVC precoce, vai evoluir para uma doença arterial periférica, que a gente pode ir para amputação de perna, amputação de dedo, precocemente, se ele não cuidar. Então, são outras doenças. Pacientes, às vezes, que são submetidos à radiação, que fazem radioterapia, pacientes com câncer, também têm esse processo de aterosclerose de forma mais acelerada do que os outros pacientes. Então, todas essas doenças, derrame, infarto, AVC, todas são decorrentes da aterosclerose. Isso, todas. Porque ela afeta qualquer artéria do corpo, qualquer uma. Mas ela sempre tem predileção pelas coronárias, depois pelas carótidas e pelas artérias intracranianas e depois por regiões onde tem bifurcação. Então, o nosso sistema circulatório, o sangue ele corre com fluidez, né? Igual um sistema de cano, de águas. Então, toda vez que tem uma bifurcação, que forma um Y ou alguma coisa, ali ocorre um turbilhonamento fisiológico. Então, nessas bifurcações é o que forma essas placas de gordura que vocês estão vendo. E aí, isso gera estenose e o sangue não consegue passar por ali. Aí, essa placa pode entupir totalmente, que a gente fala que é oclusão, ou pode romper, quebrar um pedacinho dessa placa e ir para uma artéria mais longe. Aí, geralmente, essa é quando ocorre um processo de AVC, por exemplo, e aí a pessoa tem um déficit motor, alguma coisa assim. Nessa imagem que a gente está vendo, essa parte amarela seria a gordura? A gordura, toda a gordura. Aí o sangue tem que dar um jeito. Ele não consegue passar direito ali? Não consegue passar direito ali, e aí onde tem que chegar, né, a região mais à distância, onde deve chegar, acaba gerando o que a gente fala de isquemia, né? Que geralmente primeiro acaba gerando dor. Então, né, quando é no coração, o paciente tem um infarto. Quando é na cabeça, ele tem um derrame. Quando é na perna, que são o que nós vasculares mais acompanhamos, ele começa a ficar com o dedo preto, por exemplo, começa a ficar sem circulação. Ou o paciente vai tentar andar, ele não consegue andar uma quadra. Aí a gente tem um sintoma que a gente chama de claudicação intermitente. O paciente começa a andar e aí ele tem essa dor, né? Então, essa é uma imagem mais técnica, né, de como que ocorre esse processo. Aqui no começo é uma artéria normal, né? Embaixo são células da inflamação que saem, assim, que vão se passando pelo endotélio, e aí quando elas encontram na corrente sanguínea a presença de um colesterol elevado, elas formam essa placa de ateroma, que é o início da aterosclerose. Então, essa primeira seria como a gente normalmente, e a segunda é uma artéria, então, com aterosclerose. A terceira seria o ateroma, a placa de aterosclerose, né? E a terceira seria o início do processo. A segunda, no caso. A segunda seria o início do processo, né? Tá, a última foto que a gente tem aqui. E aqui a gente representa, né, o que a gente fala, essa aqui é a artéria carótida, que é ela que é responsável por levar a irrigação do cérebro, né? Sim. Então, quando tem uma placa de gordura, vocês podem ver que nessa imagem ela tem uma bifurcação ali, e é ali que geralmente ocorre a placa. Então, ocorre um estreitamento do vaso, daí, devido a esse estreitamento, começa a ter baixa circulação, né? Começa a ter, o sangue não consegue chegar e aí geralmente pode desencadear um AVC, um derrame. Eu disse no começo que é uma doença silenciosa, mas tem alguma coisa que a gente pode fazer ali que pode tentar evitar, ou que a gente pode acender um alerta, peraí, deixa eu procurar um médico para ver se tem alguma coisa já normal acontecendo? Sim, com certeza, né? Como que a gente deve fazer esse rastreio que a gente fala, né? Primeiro, a dosagem dos exames de sangue e do colesterol. Sempre mantendo um colesterol baixo, né? E sempre dependendo daquele grupo que você se inclui. Se você é diabético, se você é hipertenso, se você já infartou ou se você já tem história de placa de gordura em algum lugar, você faz essa dosagem para sempre manter um nível mais baixo. Outro exame bem importante, que é muito solicitado por nós, vasculares e cardiologistas, a gente fala que é o Doppler de carótida,
que é esse exame, que é essa artéria que a gente viu, que é uma artéria de fácil acesso, que é aqui no pescoço. Então a gente faz um ultrassom, que é um exame que não tem risco nenhum, não é invasivo, né? Não gera dano nenhum para o paciente. E a gente começa a ver se ali tem a presença de placa de gordura ou se essa artéria já está começando a ficar mais espessada, ficando um calibre maior. Que isso pode né, nos dar pode predizer que vai formar uma placa de gordura não só aqui, mas em qualquer outro lugar do corpo. Então é um exame que todo paciente de alto risco deve fazer, né? Um paciente que tem diabetes, um paciente que tem pressão alta, um paciente que tem o colesterol elevado, ele deve estar sempre fazendo para não só procurar a doença aqui, mas para poder predizer se ele tem qualquer outro placa de gordura, né? Aterosclerose. E a genética? Tem um fator genético importante, tem um fator genético bem importante, mas o cuidado dos fatores de risco é fundamental para a doença não avançar. Doutora, eu fui diagnosticada, né, passei pelo médico e foi constatado que eu tô com a veia entupida, que eu tô com gordura na artéria, com placas de gordura. Tem alguma coisa que dá para fazer para desentupir a veia? Práticas de exercício, alimentação, ou é irreversível o quadro? O quadro, é importante existem tratamentos que a gente consegue reverter isso, só que aí são tratamentos invasivos. Por exemplo, o paciente fez lá um exame e ele descobriu que ele tem um entupimento significativo. Primeiro tem que ver se é necessário fazer um procedimento para desentupir isso, ou se a gente se ele está num nível que a gente deve evitar que entupa mais e evitar que essa placa quebre e se complique. Então, a gente tem os medicamentos, que a gente chama de estatinas principalmente, que são usados para reduzir muito o colesterol e para evitar que essa placa ocasione complicações. Muitas vezes ela já tem um entupimento muito avançado e o paciente tem muitos sintomas associados. Então, para desentupir, né, para gerar isso, aí é só com procedimentos. Que aí a gente pode fazer procedimentos cirúrgicos mesmo, né, ou procedimentos que é por cateterismo, que seria a angioplastia. Muitos pacientes falam, né, eu fiz um cateterismo e tive que colocar um stent. O colocar um stent é o desentupir a artéria, né? Mas muitas vezes você não precisa desentupir ela porque ela não gera um entupimento tão agressivo. A gente só mantém com medicamento para estar controlando isso. Por isso é tão importante a gente manter aí exercício físico, uma alimentação saudável. Com certeza. Né? Para tentar evitar que a gente venha a ter esse tipo de doença, né, doutora? Com certeza. Prevenção é o melhor remédio. Obrigada pela participação da senhora. Obrigada a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Bom, agora...